A construção em São Paulo vai ser muito facilitada, o preço da moradia tende a cair, vai ter mais construções e o paulistano vai morar mais perto do trabalho. Vamos então falar do novo plano diretor de São Paulo. Roda a vinheta. Antes de começarmos, tá? Dá logo o like. E por que motivo não ser de uma vez assinante do canal? Ter todas as novidades, saber tudo que está acontecendo aqui. Né? Vamos lá? Estamos nesse mês de junho com uma meta de 250 assinantes do canal. Bora virar assinante? Você já veio aqui regularmente, você já sabe como funcionam os meus vídeos e você sabe a qualidade do conteúdo. Só falta você virar assinante para batermos a meta. Não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A Câmara Municipal está votando um novo plano diretor, provavelmente vai ser aprovado, e isso vai facilitar bastante a verticalização e a construção. Uma salva de palmas. Morar em São Paulo custa caro, aluguel é caro, comprar então é caríssimo. Qualquer apartamento que não seja lá na periferia braba, você não compra por menos de 300 mil reais. Mas por que isso? Por que moradia é tão caro? 3 motivos. 1. Economia de aglomeração. Cidades grandes, existe reunião de empregadores, trabalhos intelectuais, cientistas, serviços sofisticados, setor financeiro. Por isso que tem bem mais facilidade de conseguir emprego em São Paulo, Rio ou Belo Horizonte. Os empregadores estão concentrados nas cidades. E por isso que muita gente que não conseguiu emprego em cidades de 200 mil habitantes vem para cá e consegue. Para a grande maioria das situações, sempre tem trabalho de alguma forma em São Paulo, em cidades menores, nem sempre. Certo? Desemprego, desemprego de longo prazo, dependência de auxílios governamentais, etc. Isso é muito comum no interior, nas cidades grandes, muito menos. E os cientistas e os intelectuais? A mesma coisa. As coisas se encontram num lugar onde tem muita gente. Onde tem muita gente, cientistas e intelectuais se encontram. Um candidato, você já viu um candidato a ser um pesquisador científico, um poeta, um intelectual, um escritor, ter como meta de vida uma cidade pequena ou média? Não. Ele quer viver em Paris ou Nova York ou em São Paulo. Por quê? O caminho é para a cidade grande. Porque, simplesmente, ciências, exatas e ofícios não tem espaço em cidades muito pequenas. Tá? Não tem espaço, não tem editoras, não tem exposições de arte em cidades do interior. A concentração de pessoas no lugar leva ao desenvolvimento dessas atividades. Por isso que esse candidato vai comer o pão que o diabo amassou, morar num barraco, numa república com um monte de gente para viver em São Paulo. Por isso que os artistas moravam em Paris em condições terríveis, para quê? Para ter a sua arte conhecida. Né? Fator 2, movimentos migratórios. Se a cidade está crescendo rápido, existe muita gente chegando e não tem onde essas pessoas vivendo. E aumenta muito a demanda por moradia. Isso acontece em São Paulo, mas em escala muito menor, mas no passado, nos anos 1950, era muito comum. Viver em São Paulo 70 anos atrás era terrível. Você não tinha ainda financiamento imobiliário, né? Uma indústria de financiamento imobiliário só começa a ter a partir do regime militar. Tá? Você tinha o movimento migratório de larga escala, né? São Paulo estava se construindo como cidade, você tinha um movimento migratório, e você não tinha os anticoncepcionais modernos, as famílias eram muito mais numerosas, e você tinha controle de aluguel, uma coisa terrível que
Ainda bem que isso não existe hoje. Fator 3, financiamento. Quando você, eu vou colocar aqui na descrição, mas eu já expliquei em vídeos anteriores, o preço dos imóveis sobe muito quando há facilidade de crédito. Por exemplo, fique em casa, a economia a gente vê depois. O resultado disso foi que tivemos uma bolha de crédito muito forte para fazer as pessoas, para sustentar os negócios que não estavam, que foram impedidos de funcionar por determinação do governo. E isso gerou uma bolha de crédito muito grande, facilitou muito o imóvel, e aí os preços subiram muito rápido. Tá? Quarto fator, dificuldade de construir, e aqui é o que o plano diretor entra. Quanto mais fácil construir, mais moradia vamos ter. Moradia é caro. O que acontece? As pessoas precisam ir a lugares cada vez mais distantes para pagar o aluguel ou comprar a casa. A prefeitura precisa fazer toda uma infraestrutura para ir para lugares mais distantes. Você chegou até aqui, não deu like, não é assinante, por quê? Dá logo esse like. Clica logo nesse assinante, tá? Vamos lá? Por favor, pessoal, você chegou até aqui. Se a prefeitura permite construir, mais casas e mais apartamentos serão construídos e a moradia fica barata. As pessoas moram mais perto do lugar de trabalho, o deslocamento fica menos demorado. O que acontece? As pessoas chegam, a cidade vai crescer. São Paulo é um centro de crescimento e de inovação. É um centro de emprego, é um centro de produção intelectual, é um centro de produção científica, entre aspas. O centro de atividades industriais. As pessoas vêm para cá. O que a gente pode fazer? Fazer elas disputarem cada vez mais um espaço reduzido, ou e aí ou a cidade cresce para cima ou cresce para os lados. Tá? Crescendo para os lados, você tem todo o custo da periferização, né, da construção das periferias. Certo? As pessoas demoram 2 horas de ônibus para irem para suas casas, né, para voltar para o trabalho. E como a prefeitura poderia facilitar? Mudando as regras para construir, para facilitar a construção. O construtor interessado, para poder construir, não pode construir de qualquer jeito. Ele precisa cumprir várias regras. Quais são? Lei de zoneamento, plano diretor, lei de uso e ocupação do solo. Quanto menor a exigência, mais fácil atender essas exigências, por isso, mais construção, mais oferta de moradia. Como é que a prefeitura cria exigências difíceis de serem atendidas? Recuos, limitações de altura, limitações de área que você pode construir, limitações de metragem, necessidade de arborização. Tudo isso dificulta a densidade e aí você tem menos moradia. Quanto mais facilidade de você poder produzir, melhor mais fácil aí para você ter mais moradia. Certo? E facilidade de construir, esse assunto específico assim, é extremamente politizado. Por quê? Porque existem vários setores sociais influentes, importantes da cidade, a oligarquia da cidade não quer construção. Por quê? Porque se você já tem um imóvel, você quer que ele suba de preço. Você não quer mais construção, você quer menos construção para o preço do imóvel que você já tem, suba. Nasce o NIMBY, NIMBY, ou o nimbismo. Not in my backyard. O que é isso? É a militância política para dificultar construção. Essencialmente é isso. Você diminui a área que você pode construir, você limita a altura, você limita a altura, você exige mais recursos, exige mais árvores, exige mais área de lazer, restringe o tipo de apartamento que você quer vender,
aí você tem aí você tem menos construção. E o preço das construções já existentes sobe, porque a demanda está aumentando. Existe um quinto elemento, ou seja, o nimbismo, e que está muito influente hoje aí nessa discussão de plano diretor, né? Inclusive, até a Mônica Bergamo está fazendo nimbismo. Quem diria? Né? O quinto fator, que é específico de São Paulo, que é o problema da ortogonerose, que é uma dificuldade prática muito séria, que encarece muito a construção. O que acontece? Você tem um coeficiente ali de aproveitamento, quanto da área você pode construir. Por exemplo, se o terreno para construção tem 1.000 metros quadrados, se o coeficiente é 2, toda a área de todos os andares que você tiver vão ter apenas você tem 1.000 metros quadrados, você pode construir até 2.000 metros quadrados. Né? Você tem pouca construção. Você tem limitações para construir. Mas a prefeitura, que é dinheiro, cria uma coisa que chama ortogonerose. O que é isso? É o direito de você construir uma altura maior, mais metragem. Você tem 1.000 metros quadrados, você compra lá a ortogonerose, que é caríssima, para você construir 5.000 metros quadrados. Seu coeficiente aumenta em 5. Você multiplica o seu coeficiente, permitindo que você construa o que você não construía antes. Isso aí é uma coisa que em São Paulo é muito caro. Tem leilão de outorgas onerosas. Olha, o governo cria a dificuldade e depois vende a permissão para você sair da dificuldade. Essencialmente é isso, e é um preço, por vezes, mais elevado do que o próprio terreno. E aí os prédios ficam mais baixos. Por quê? Porque para você construir acima de determinada altura, você precisa você precisa você precisa dessa ortogonerose. Tá? Já viu aqueles prédios no centro de São Paulo que tinha prédio térreo que tem galeria comercial? Na região dali do centrão da República tem prédios antigos, prédios de escritórios, mas que o térreo é todo de lojinha. Por quê? Porque antigamente, no tempo até os anos 80, era permitido que o quê? Que o prédio tivesse comércio no térreo. O condomínio é mais barato, por quê? Porque esses aluguéis comerciais pagavam parte dos despesas de condomínio. O nimbismo não deixou. Agora que já estamos nos encaminhando para o final, eu digo para esperarmos o próximo capítulo. Ainda tem muita coisa que vai andar, muita regra de recuo, muita discussão com vereadores. Já mudaram a distância para metrô, que não tem limite de altura. Antes era 1.000 metros, agora diminuíram para 700. Tá? Com isso, para não demorarmos mais, encerramos esse vídeo. Sugerimos a você que, em qualquer questão referente a imóveis, que procure seu advogado de confiança. Não compre imóvel sem consultar o seu advogado. Muito obrigado.